Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Hoje vamos dar continuidade à análise das mensagens psicografadas aqui no Núcleo Espírita Kardecista Renascer. Esta mensagem foi psicografada no dia 10 de dezembro de 2020 e ela começa assim: Eu voltava da escola no final da tarde, correndo pelas ruas ainda vazias antes do tumulto do início da noite, quando as pessoas deixavam seus trabalhos e voltavam apressadas para suas casas. Chamavam-me de Laurinha, em homenagem à minha avó Laura. Cheguei em casa e da calçada senti o coração palpitar acelerado. Aquela voz que às vezes falava comigo me avisou que precisava ser forte, mais forte ainda que quando quebrei a perna caindo do pé de manga. Ouvi minha avó gritando histérica dentro da casa. Larguei a bolsa no chão e entrei correndo o mais rápido que consegui. Encontrei minha mãe deitada imóvel sobre o sofá, os olhos ainda arregalados, esperando eu chegar para um derradeiro olhar antes de se fecharem para sempre. O Dr. Carlos, que nos últimos meses nos visitava quase diariamente, ainda estava lá e a casa tinha seu cheiro de remédio. Quando minha mãe adoeceu, alguns meses antes, meu pai me chamou para uma conversa e com palavras que me pediu para ser boazinha e ficar o mais quieta possível. Ela foi emagrecendo e passando mais tempo no quarto com as janelas e cortinas fechadas. No dia anterior eu fora avisada da chegada de Laura à avó. Alegrei-me esperando que ela cuidasse de minha mãe. Afinal, as mães sempre sabem cuidar das filhas. Mas pelo jeito minha avó não teve tempo. Minha mãe partira antes. Eu tinha 10 anos. Morava em uma cidade pequena no interior de São Paulo. Meu pai trabalhava em uma fábrica de alumínio, tinha um bom salário, mas um cargo sem relevância. Depois que minha mãe desencarnou, sucumbiu ao vício do álcool. Perdeu o emprego e foi internado pela família em uma casa de pacientes psiquiátricos. Não ficou lá por muito tempo, preferiu se matar. Fui morar com Laura na cidade vizinha. Senti falta da escola, dos colegas e dos meus pais. A voz que me acompanhava até ali me deixou. Minha avó não escondia o fato de achar minha presença em sua casa inconveniente. Fomos nos distanciando até que nossas conversas se limitaram ao estritamente necessário, e assim vivi solitária meu resto de infância e começo da juventude. Quando fiz 17 anos, as freiras do colégio onde eu estudava me convidaram a experimentar o noviciado e tornei-me esposa de Cristo em regime de clausura. Desde então, deixei o mosteiro uma única vez para ir ao velório de Laura. No mosteiro me alimentava mal, quase não tomava sol e ar fresco. Cuidava pouco de minha higiene física e me impunha muitos sacrifícios. Dormia pouco, permanecendo longas horas em pé ou de joelhos, nas madrugadas úmidas e frias. Pouco antes de completar 30 anos, tive pneumonia grave e desencarnei. Depois de meu desencarne, permaneci dentro dos muros do convento por cerca de 5 anos. Não tinha para onde ir e não sabia o que fazer. Então continuei a repetir os mesmos hábitos dos meus últimos anos. A rotina solitária de orações, jejuns e autoflagelação. Em uma noite de céu mais claro, ouvi minha mãe me chamando no pequeno jardim de inverno que havia na entrada do mosteiro. Não me recordava com clareza das feições de minha mãe, tampouco de sua voz. Mas aquela voz que me acompanhara em minha infância até meus 10 anos, silenciando após a morte de minha mãe, ressurgiu dizendo para eu continuar minhas orações no jardim. Sentei-me no pequeno horto com o terço nas mãos e retomei minhas orações. Senti o perfume das flores e o vento me tocando com tanta intensidade que me senti viva como não me sentia desde que perdera minha mãe. Olhei para o céu e havia nele um espetáculo mágico de luzes, cores e música, me convidando a dançar. Incapaz de resistir, saí flutuando levemente e reencontrei naquele momento a alegria perdida em minha infância. E a voz, perfeitamente audível, começou a rezar comigo uma oração sem palavras, mas cheia de vibrações. E minha mãe apareceu e pegou minha mão pelas pontas dos dedos, como sempre fazia quando estávamos juntas. Ela uniu-se a nós naquela oração inédita que era emoção e sentimento. E eu senti a presença divina. Eu que passara anos buscando, nos jejuns e sacrifícios, o encontrei ali,
num momento alegre e libertador de dança e reencontros. Pelo espírito, Laurinha. Pela médium, Eliane. Meus caros amigos e amigas, Laurinha era uma criança alegre, que se comunicava com a benfeitora espiritual dela, e a perda dos pais já estava ali escrito na trajetória de vida dela. Estavam escritas nas leis kármicas que regiam o destino dela. Laurinha não tinha uma ligação, um vínculo afetivo muito profundo com a família, nem com a avó e nem com os pais. Ela sente falta dos pais quando ela vai morar com a avó, na mesma proporção que ela sente falta da escola e da rotina que ela tinha. A avó dela era uma pessoa que gostava muito de festas. Ela tinha um namorado e levava uma vida social muito intensa. E ela não cuidou da filha quando ela ficou doente. Só resolveu ir até a filha quando ela já estava morrendo. Quando a filha desencarna, ela se sente muito culpada. Mas ela não enfrenta esse sentimento de culpa. E ela foge disso passando a não cuidar da neta, ignorar a presença da neta. E nesse momento a avó mistura um sentimento de culpa, se punindo pela autoculpa, não cuidando da neta por culpar a neta, que agora limita a sua liberdade. Convivendo ao mesmo tempo com o luto e com a presença da neta, que definitivamente não traz a ela nenhuma satisfação. E neste ambiente, Laurinha vai crescendo, se sentindo cada vez mais solitária e cada vez mais triste. E ela vai para o convento como uma fuga e como uma tentativa de vencer a própria natureza alegre, porque agora Laurinha se sentia culpada por ser uma pessoa alegre. Ela não se achava merecedora de vivenciar alegria num mundo que a induzia a viver de maneira triste. Ela era uma criança alegre e, diante das circunstâncias da vida, ela não se achava mais no direito de ser alegre. Ela então se afasta da própria alegria, e isso vai ser muito agravado quando ela entra na clausura, se condenando a se afastar do mundo, a viver solitária, em estado permanente de oração. Mas uma oração que não melhorava a condição espiritual dela, porque ela vivia num permanente estado de amargura, tentando se impor uma culpa que ela definitivamente não tinha. E quando ela se sente constrangida a ser uma pessoa ainda mais triste, isolada e solitária, e isso vai gerar um grande conflito dentro dela, a luta entre o que ela é e o que ela acha que deve ser, tornando-se ainda mais infeliz diante do conflito interior. Mas ela não é um espírito ignorante. Ela tem esse conhecimento subjetivo, mas como ela tem uma formação católica, uma formação religiosa muito superficial, ela não consegue ter esse discernimento. Ela não consegue discernir sobre a bondade de Deus, sobre que a alegria natural também é um dom divino, porque o mundo impôs a ela uma escuridão, e ela achava então que adaptar-se, ser também essa escuridão, é o que Deus esperava dela. E aí o mundo dela escureceu, e ela perdeu o contato com a mentora espiritual dela. E quando ela desencarna, ela continua se impondo esse castigo. E ela se sente mesmo uma prisioneira daquela rotina de vida ali no convento. E continua aquela luta contra ela própria. E assim, neste conflito, ela permanece ali durante 5 anos. Mesmo desencarnada, vivendo a rotina do conflito, vivendo a rotina do convento. Mas chega um momento em que esse sentimento vai perdendo força. Ela começa, sob a indução da mentora espiritual dela, que nunca a abandonou, e também da mãe desencarnada, que buscava aproximar-se dela para ajudar, houve uma diminuição da intensidade dessa escuridão que ela tentava se impor. E na busca desta oportunidade de comunicar-se com ela, a mãe, aproveitando um momento de busca de lembranças positivas, de busca de uma conexão, a mãe aparece para ela. E uma das lembranças que ela não perdeu é que a mãe sempre se aproximava dela, pegando nas pontas dos dedos dela. E embora ela se lembrasse apenas vagamente da mãe, do semblante da mãe, do rosto da mãe, quando elas se encontram, todo o amor que foi esquecido ao longo desse tempo volta com toda a força. Elas se abraçam, cantam, dançam juntas, e nisto vem a mentora espiritual que se aproxima delas, conseguem retirá-la do convento, trazendo-a para uma casa de socorro no plano espiritual. E ela consegue então se libertar da prisão em que ela mesma se colocou. Mas nós não temos como deixar de lembrar aqui uma afirmação do apóstolo Paulo.
quando ele diz: não vos ausenteis do mundo, mas nele provai o vosso amor a Deus. Talvez se Laurinha tivesse buscado, mesmo como freira, não se ligar à clausura, mas buscasse, por exemplo, uma atividade de socorrer as outras pessoas, indo até o sofredor, numa atividade de enfermagem, no socorro direto a crianças, a pessoas doentes, ela não teria se aprisionado dentro da própria dor, porque com certeza ela iria conviver com pessoas com sofrimentos bem mais intensos do que o dela, experiências até mais dolorosas, pessoas desamparadas, perdidas, que nem sequer tiveram um lar, ou uma avó que mal ou bem pelo menos a sustentava. E nisto, no convívio fraterno com as pessoas que certamente sofriam bem mais do que ela por terem tido uma vida bem pior do que a dela, ela poderia encontrar um elo de ligação entre a natureza alegre dela e a alegria resultante do ato de servir com amor. Mas pelas várias razões que compunham a mente dela, ela não fez essa escolha. Ela escolheu o sofrimento para se punir e se maltratar, sentindo-se culpada pelo próprio dom da alegria. Mas hoje ela está aqui, abrigada, amparada, protegida e preparando-se para voltar a uma nova vida, onde com certeza ela terá a oportunidade de um novo começo, podendo então ser mais sábia para fazer escolhas mais apropriadas à sua própria necessidade de desenvolvimento espiritual. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado.